Povo de Deus, amado, ungidas do Senhor, voltando aqui a gravar. Passei uns dias sem postar alguns vídeos por questões pessoais, mas estou aqui de volta. Não foi nem por questões pessoais. Pessoas ungidos e ungidas do Senhor, santos e santas. Eu estava num período de jejum de 7 dias e assim eu quis ficar reservada, se consagrando só e unicamente para o Senhor, né? Assim, bênção, foi muitas bênçãos. Eu tenho um costume já assim de jejuar, só que eu não tinha feito, pessoal, ainda nenhum jejum prolongado assim de 7 dias. Mas vamos orar para começar esse vídeo e depois, no meio do vídeo, eu conto a vocês as maravilhas, como o Senhor diz. Não é se você vai jejuar, mas é quando jejuar, né? Pai Santo, poderoso, te louvamos, te agradecemos por esse dia. Soberano Deus, Paizinho Celeste, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós dizemos que o Senhor é tão lindo, que o Senhor é tão maravilhoso, que tudo que há em mim é para te adorar, é para dizer o quanto eu amo ao Senhor. E eu te amo, Senhor. Que cada dia eu esteja conectada com o Espírito Santo, né? E eu oro, intercedo por todo o Brasil, né? Que o Senhor tem me levantado esses dias como intercessora dele na terra. E eu só tenho a louvar e agradecer e dizer: estou disponível. Sim, Senhor, eis-me aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, seu Filho amado, que o Senhor deu para que se colocasse naquela cruz, não só por mim, mas por todos, como ele diz lá em Isaías 53, né? Que agradou-se ao Senhor Jesus ser moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Então somos gratos, porque nós nem merecemos, Paizinho. Pai Celeste, Pai amado, que o Senhor venha nos conectar nessa noite, que o Senhor venha trazendo uma convicção para os nossos corações do que é arrependimento, do que é não andarmos aleatoriamente, mas que nós possamos estar com os nossos corações abertos, sensível à palavra, ao mover do Espírito Santo, para estarmos nos arrependendo, porque o Senhor vai dizer na sua palavra, lá em 1 João, que ele nos chama de filhinho, que se nós andarmos em arrependimento na presença do Senhor, né? Então, que nós venhamos todos os dias pedir ao Senhor para que Ele venha nos conectar com esse relacionamento com Ele através de uma rendição, de voltar o nosso caminho para Ti. Pois, Jesus amado, o Senhor já fez tudo por nós, mas nós precisamos tomar posse, Pai, porque nós somos filhos e precisamos tomar posse. Então, que o Senhor nos dê um coração
arrependido. Que o Senhor nos dê um coração temente ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor alcance, através dessa mensagem do arrependimento, pessoas que acham que Deus está longe, que Deus não pode perdoar, e Deus perdoa, e Ele está bem perto. Tem um louvor que diz: Ele é Deus de perto, também de longe. Amém? Vamos começar nosso vídeo aqui, pedindo a vocês para que você esteja interagindo, que vocês dê o like, que vocês curtam, que vocês compartilhem, para que o YouTube entenda que esse vídeo é de grande relevância, tá bom? E eu vou aqui levando a palavra e passando alguns dos meus testemunhos das minhas experiências com o Senhor, daquilo que Deus tem feito na minha vida, tá bom? Me acompanha aí, manda os seus likes, curtam bastante, se inscreva no nosso canal. Como eu falei em outros vídeos, o canal não só é meu, é nosso. Aprendi com aquela menina que deixa aí vídeos também, que é Valdirene Soares, né? E que nós precisamos que a gente, como povo de Deus na terra, curado, sarado pelo arrependimento, interaja uns com os outros para que possa chegar essa mensagem. Porque o meu intuito de levar a palavra é alcançar vidas para o Senhor, o máximo que o Senhor puder, que o Senhor, que a gente puder alcançar por essa rica mensagem maravilhosa que é arrependimento. Muitas vezes a gente até levantamos nossa mão e dizemos que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas aí nós andamos sem arrependimento de pecado. E o próprio Jesus, Ele chama as pessoas ao arrependimento. Não tem como, meus amados, a gente se chegar a Deus, se nós não deixar, não mudar de rota, não tiver assim arrependimento genuíno. E isso não vem de nós, mas que nós estejamos pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a nos arrependermos, que nós não venhamos nos acostumar com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Lá no começo, lá em Gênesis, quando o Senhor cria todas as coisas e Ele entrega tudo para Adão, né? Onde, quando ele cai, quando o Senhor voltou na virada do dia para ter comunhão com ele ficou com medo. Por isso ele escondeu-se. E muitos de nós caímos e aí a gente fica com medo. A gente próprio cria dentro de nós. Por quê? Porque o arrependimento ele só vai vir através de uma comunhão, de relacionamento com o Senhor, através da gente ler a palavra e pedir ao Espírito Santo que nos dê palavra revelada, que ele se mova na sua palavra, porque a própria Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vivifica, mas é com o Espírito. Lá no começo, vai dizer que o Espírito pairou sobre a terra, mas aí veio uma manifestação do Espírito pela sua palavra. Entendemos
que tem que ter vida. Tem que ter vida na palavra. Sem a vivificação do Espírito, a letra só, ela mata. Muitas pessoas dizem assim, eu oro o Salmo 23, eu oro o Salmo 91, mas é uma posição nesses dias que eu passei de jejum, só a água, viu, irmãos? Foi um jejum que foi durante 7 dias. Eu não marquei, mas eu tenho uns 20 anos que eu aceitei o Senhor. Mas eu costumo dizer assim, o que conta não é a data do que eu aceitei ao Senhor, mas o que conta é uma experiência, é um buscar a Deus todos os dias, colocar em prática aquilo que eu recebi, porque se eu não colocar em prática aquilo que eu recebi, vai ficar assim, uma pessoa que aceitou o Senhor, mas que não anda nos princípios da palavra, não anda procurando, estudando a palavra, tendo relacionamento com o Senhor através da palavra. Então, termina ficando um religioso. E eu estou aqui para falar não de religião, não de placa de igreja, porque não é placa de igreja, não é religião que vai salvar ninguém. Quem vai salvar nós é um relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor. É saber o que Deus quer de mim. Na oração, nós precisamos orar, mas nós precisamos ficar momentos ouvindo e pedir ao Espírito Santo, me faz ouvir a sua voz. E a palavra também eu tenho aprendido que a oração é eu falando com o Pai e a palavra é Ele falando comigo. Entende? Então, é isso. O que conta não é o dia que eu me converti, mas é uma experiência, é um relacionamento. Também não é experiência, porque ninguém vai viver só de experiência. Nós não vamos andar só pelos que nós sentimos. E foi tremendo assim, pessoal, porque eu passei esses 7 dias só água de coco, tomei pouco chá e café, meio que amargo. Não vou dizer aos irmãos que foi totalmente sem açúcar, porque não foi, mas foi tão bom, irmãos. Durante o jejum, eu quero viver uma vida jejuada. Vou ficar sensível ao Espírito, não vai, eu tenho a consciência, eu tenho a certeza que não vai mudar a Deus. Não vai mudar, porque eu já fiz outro jejum, aonde eu jejuava pela salvação, pela libertação dos meus filhos, do meu esposo. E, irmãos, vou dizer uma coisa a vocês, só um pedacinho. Eu orava, eu jejuava e nada acontecia. Só que eu tinha a certeza que não mudava a Deus. Eu gostava muito de dizer para meu filho caçula: meu filho, se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida para o Senhor. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Eu sempre gostei de dizer isso para ele. Davi precisou Jonathan, Deus usar Jonathan para... Se eu não estiver enganado, era Jonathan ou era Natan, porque meu filho também era Jonathan, né? E para apontar, muitas vezes
Eu creio que não é nem para apontar. O Senhor coloca amor, compaixão no nosso coração, para quando a gente vê alguém andando no caminho errante, a gente chegar para aquela pessoa e falar: ó, irmãos, você está andando errado. Se você não se arrepender, você vai perecer. A palavra está escrito. E Deus usou Jonathan. Se não for Jonathan, vocês me perdoem, eu vou ver depois. Mas eu gostava muito de dizer para meu filho, porque me chama bastante a atenção, que Davi confessou seu pecado, se arrependeu, mas o Senhor disse assim: ei, Davi, eu te perdoo, filho. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas foi necessário Deus usar o amigo, né, dele, vou dizer assim, e ainda ver as consequências, né, como o Senhor disse para Davi: olha, mas vai vir a consequência, eu te perdoo, você é meu filho amado, mas virão as consequências, né? Então, Davi estava ali. Por que Davi pecou? Porque a palavra vai dizer que ele ficou lá no terraço. Eu entendo que isso aí quer dizer que ele estava aleatoriamente sem ler a palavra, sem orar, e aí veio o pecado, ele caiu no pecado, e o Senhor disse: eu te perdoo, filho, mas o filho do adultério, né, da prostituição, não vai viver. E aí eu dizia para meu filho, né, dessa forma: as consequências vêm daquilo que a gente fez, mas a gente com o Senhor tem uma diferença grandíssima, enorme, porque o Senhor vai nos dar suporte para a gente suportar a consequência daquilo que a gente fez. E Davi, a Bíblia vai dizer que Davi ficou ali de jejum, e há não sei quantos dias, para que ver se Deus voltava na sua decisão do filho lá da Betseba não viver. Mas não foi isso que aconteceu. O Senhor não voltou atrás. Então, o jejum é para a gente. É para que a gente seja tratado. É para que mate a nossa carne. Não é para mudar aquilo que Deus já planejou para a nossa vida. Mas também eu creio que é para dar suporte àquilo que virão sobre as nossas vidas. E que Deus já sabe que sem uma comunhão, sem um relacionamento com Ele, a gente não suporta. O que é que eu quero dizer com isso, gente? É que o que eu quero dizer com isso é que o Senhor nos dá suporte para a gente suportar. E aí eu jejuava, e nada acontecia. Só que aí um dia, num jejum muito antigo, só que aí não era de 7 dias. Era, vamos supor, eu tirava assim o sábado. Aí eu ficava o dia todo no sábado, só para o Senhor. Só que a intenção no meu coração era para aquela situação ser mudada. Eu aceitei o Evangelho muito cedo assim, há uns 20 anos. Minhas crianças, eu tive 3 filhos, minhas crianças eram todas pequenas. Aí eu criei todos eles na igreja. Mas aí chega a idade da beldade, como diz. E aí cada um tomou seu rumo. E aí minha casa, gente, era um breu. Era esposo nas drogas. Era filho nas drogas. Eu tive 3 filhos. Uma filha e 2 homens, 2 varão. E aí, gente, era eu sozinha. E eu saí, eu nasci, eu me converti na igreja em Segec, em Campina Grande.
E vou dizer uma coisa para vocês, não era nem para mim estar aqui. Como tem aquele louvor, até aqui tem o Senhor me sustentado. E era aquela luta. Para minha família é sair das drogas. Eu me converti na igreja em Sergipe, aí morei muitos anos em Campina Grande, era igreja em célula. Então, eu fui líder em Campina Grande, eu saía para pregar, gente, e minha casa ficava todos lá se drogando. Eu não entendia nada. E aí eu comecei a fazer jejum, só que é eu e o Senhor. Por isso, eu não vou falar aqui de religião, não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de placa de igreja, eu estou trazendo Jesus. Eu sei que esse Jesus, ele é maravilhoso. Voltando para o jejum que eu estava, que eu jejuei durante 7 dias. Eu estou vendo muitas pessoas na televisão, que eu acompanho aqui, ou nesse programa que tem de levar a palavra, gente nova, falando muito sobre jejum. E eu comecei agora, dia 14 de julho, agora de 2026, do mês 7, até o dia 20, eu estava de jejum, por isso que eu não gravei, só a água. Então, eu não tinha, por isso que eu não tinha postado nenhum vídeo, porque eu disse, eu vou tirar esses tempos para mim me consagrar ao Senhor, certo? Mas hoje eu não vou dar os testemunhos todos. Foi uma bênção esse jejum. Gente, eu quero viver minha vida jejuando, porque foi diferente dos outros jejuns que eu tinha feito antes atrás, como eu comecei a dizer a vocês. Olha, eu não senti uma dor, encanto nenhum. Gente, foi muito bom. Eu ainda estou embriagada pelo Espírito Santo. Por esses dias que eu passei de jejum. Foi muito bom. Minha vida nunca mais vai ser a mesma depois desse jejum de 7 dias. Foi bênção, foi bênção. Irmã, mas bênção de quê? Eu não estou aqui para falar sobre vida financeira. Eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para dar o testemunho de como o Senhor, ele é lindo, maravilhoso. Porque eu estou falando do espiritual e não do natural. Porque quando você obedece a palavra de Deus, um pouquinho que seja, um pouquitinho, como a palavra vai dizer, se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tu diz a esse monte, lança-te daqui e ele se lançará, se tu não duvidar no teu coração. Então, foi muito maravilhoso, foi bênção, gente, eu ainda estou embriagada, mas vamos lá, vou deixar aqui a palavra, para que esse vídeo não se prolongue bastante, né? Mas vai vir muitas novidades aí pela frente. Eu vou dar testemunho da minha família, eu vou dar testemunho da minha vida, do que está sendo feito. Também a palavra do Senhor vai dizer que nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pelo que nós cremos. Nós andamos pela palavra de Deus. E se lá em Isaías está dizendo que Jesus já levou tudo sobre ele, então ele já levou nossas dores, nossas enfermidades, as dores e as enfermidades de todos. Eu me maravilho, eu fico assim maravilhada, porque, como Deus é lindo, nós não merecemos, mas ele disse que levou tudo. Olha, eu estou me achando até rejuvenescida, gente, porque eu tenho 55 anos, diante de todas as coisas que eu já passei, gente, que, olha, eu digo assim, para vocês ficarem com vontade de ver mais vídeo meu, eu vou dizer uma coisa a vocês. Paulo diz assim, o que me separará do amor de Deus? A morte, a fome, a perseguição. Se a morte não me separou do amor de Deus, nada mais me separa do amor de Deus. Com ele no controle, com ele me conectando nele, olha,
é bênção, é maravilha. Então, vamos lá. Aqui, meus vídeos até a segunda ordem vai ser sobre arrependimento. Aqui hoje, o título vai ser assim, relacionamento com Deus pelo arrependimento. Olha que tremendo. Aí, versículos aqui, em Marcos 1,15. Jesus, aquele que já fez tudo por nós. Ele disse, Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Há um grito no coração do homem que clama por comunhão com o seu Criador. Há um velho hino que retrata esse clamor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mas o que Deus pensa disso? Como pode um Deus tão grande, santo, o céu, sublime, eterno, infinito, todo-poderoso, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, que está mais elevado que os céus, coroado de honra, glória, majestade e poder, relacionar-se com um homem rebelde, pecador, corrompido, decaído, miserável, ingrato, destituído da glória de Deus. Como andarão dois juntos, se ambos não estiverem de acordo? Amós 3,3. Como poderá a luz comungar com as trevas e o pecado com a santidade? Não pode, impossível. Como então conciliar a distância que existe entre um Deus santo e um homem pecador? E aqui que está a glória do amor divino, que estabeleceu um plano pelo qual o homem é arrancado das trevas do pecado e transportado para o seu reino de amor e luz. Um plano que permite a transformação da natureza pecaminosa e decaída do homem em uma natureza santa, recriada pelo Espírito Santo. Olha, gente, que maravilhoso! Que maravilhoso é esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso. O que eu acabei de dizer aí, o que eu já disse em outros vídeos, as pessoas acham que Deus está longe, que Deus não nos alcança, que Deus não nos perdoa. Em primeiro lugar, precisamos nos arrepender, voltar ao nosso caminho, assim, uma mudança, uma metanoia, né? Aí aqui vai dizer assim, transformação. A vida na qual você acaba de entrar é completamente diferente daquela que você conheceu. Antes é uma vida transformada. Você precisa estar pronto para sofrer uma completa transformação em todo o seu modo de viver. O plano de Deus para que o homem pecador comungue com ele, meu Deus, é muito lindo esse Deus. Passa por uma mudança radical. Ele quer transformá-lo em uma nova criação, completamente recriada pelo seu poder. Olha que coisa linda. Aí lá em Efésios, lá nas armaduras, porque esses dias de jejum e de comunhão com o Pai
eu sempre botava, irmãos, as armaduras. Mas aí eu fui ver quando começa lá o verso 10, diz assim, filhinhos, revistam-se na força do meu poder, para que vocês possam resistir no dia mau, porque a luta não é contra seres humanos. Aí aqui ele está dizendo, né? Que ele quer, ele é Deus, ó, ele fez tudo por nós e ele ainda ceia para que nós voltemos nosso caminho, que a gente nos arrependa e ele, pelo seu poder, vai nos transformar. Ele anseia. Deus criou para ser semelhante a ele, mas o pecado roubou esta imagem. Em Cristo há um caminho de volta, mas há algo que deve acontecer em seu coração, a fim de que o plano de uma vida de comunhão com Deus e salvação possa ser experimentada por você em plenitude, e é o arrependimento dos seus pecados. Olha, gente, que maravilha! Eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra. Ele já fez tudo, mas ele anseia, ele quer que nós volte. Deus criou para ser semelhante a ele. Ele nos criou para que a gente seja semelhante a ele. Semelhante. Então, eu convido você que ainda não fez uma confissão, não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, peça ao Espírito Santo, porque não vem de mim, não vem de você esse desejo de conhecer a Deus. Depois eu vou estar contando nos outros vídeos que vem mais, aquilo que está sendo extraído do céu, que o Senhor está conectando em mim. Eu quero, gente, ser diferente, porque Jesus me criou para ser diferente. Jesus me criou à imagem e semelhança dele. Não é religião, não é igreja. Eu quero, gente, que olha, toda a religiosidade da minha vida caia por terra. Não é templo de pedra, mas é nós, o ser humano. O ser humano, o Senhor anseia para que nós tenhamos comunhão com Ele. Que nós volte, se levante desse homem caído, desse homem que caiu, que houve uma separação, e volte para Ele. Ele anseia. Que amor tão grande, que amor assim tão insondável. Então tem uma palavrinha bem... É um amor grande, sublime, maravilhoso, como ele falou ainda agora, né? E deixa eu ver aqui o que foi mais que eu queria trazer para vocês, meus amados. Olha que coisa tremenda aqui. Acho tremendo aqui. Eu creio nesse amor tão grande. Olha só, aqui diz assim: o arrependimento é um presente de Deus. Olha só, não é condenação, não é julgamento, é um presente de Deus. Venha ser feliz com Jesus. Você que está aí sem esperança, sem expectativa de vida, vem ser feliz com Jesus, vem conhecer esse Deus, porque Ele fez na minha vida, Ele tem transformado minha vida de uma maneira que eu não sei nem explicar com palavras, eu não sei nem me expressar. Esse amor maravilhoso. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que nós venhamos ter uma noite tranquila, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu abençoo cada vida que aqui vem assistir esse vídeo,
que venha essa palavra venha ser assim, ativada no coração, porque, Senhor, o arrependimento não só é só para as pessoas mundanas, para as pessoas que ainda não te conheceram, mas o arrependimento, Pai, eu entendo que Senhor, principalmente por nós, Pai. Oh Deus, porque as pessoas, nós somos tão rebeldes, Pai. Nós andamos muitas vezes, Senhor, sem comunhão com o Senhor. Nós andamos sem nos arrepender, Pai. E nessa noite de hoje eu clamo ao Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos traz a um arrependimento verdadeiro, Pai. Eu oro nessa noite, Pai, porque o Senhor diz na sua palavra que bates e pede, dá-se-vos-á. Então, eu peço nessa noite, Pai, arrependimento nos corações, Senhor, de cada um dos teus filhos, Pai, de cada um, Senhor, que anda, Senhor, aleatoriamente, Pai. Que o temor e o tremor do Senhor venha sobre os teus filhos, Pai, na terra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende as rebeliões, Senhor. Repreende, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, as transgressões, Senhor, do teu povo. Assim como Moisés, Senhor, como Neemias, Senhor, clamava, Senhor, para que o Senhor perdoasse os pecados, Senhor. Eu clamo, Senhor, por essa nação, eu clamo por esse Brasil, eu clamo pelos teus filhos, Pai. Traz rendido aos teus pés, Senhor. Como o Senhor diz, Senhor, lá em Crônicas, o Senhor vai dizer, Senhor, que quando a gente te buscar de todo o nosso coração e nos arrepender, Pai, do céu o Senhor virá e o Senhor sarará essa terra, Pai. No nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Pai, por mais um dia, Pai, por mais uma chance, Senhor, Paizinho querido, Paizinho amado, por mais uma chance que o Senhor nos dá, Pai. Se estamos aqui ainda, Senhor, é porque o Senhor está nos dando chance, Senhor, de nos reconciliar contigo, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que estiver ouvindo que está ouvindo, que vai ouvir esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai, sobre arrependimento, Pai, transpassa assim o coração, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo. Eu oro por cada uma família, Pai, na terra, Pai. Eu oro, Senhor, como Paulo diz, por todas essas causas, eu me ponho de joelho, Pai. E eu oro pelos meus amados irmãos, para que venha os olhos deles ser abertos para o pleno e conhecimento da tua palavra, Pai, Pai, em nome de Jesus, e tua palavra vos libertará. Em nome de Jesus, eu abençoo esse Brasil, Senhor, em nome de Jesus, para que venha arrependimento genuíno, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Shalom, shalom. A paz do Senhor para todos. Shalom.